dessa vez para falar um pouquinho do tratamento cirúrgico da hipertensão intracraniana idiopática, do pseudotumor. No meu caso, foi colocada uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, que é aquela válvula que vai na cabeça e passa um catéterzinho por aqui até chegar no nosso abdômen. Eu não sou médica para explicar tecnicamente detalhes de como funciona a cirurgia. Vou colocar um esqueminha na tela agora. Na cabeça vai esse catéter proximal e aí ele é ligado numa válvula que fica atrás da orelha e desova na nossa barriga. Então, primeiro, como que é essa válvula? Eu trouxe uma antiga minha, que infelizmente eu tive infecção, tirou e eu pedi pra guardar. Essa aqui, ó. Como que é? Aqui fica um reservatório, é uma câmara de punção. Aqui é a própria válvula, que ela é regulável. Então, externamente, existe como se fosse um controle remoto que regula qual vai ser a pressão de abertura dela. Aqui embaixo é um antisifão, esse caninho aqui, que dependendo da posição que a gente tá, ele acrescenta um valor para a pressão, para não ter aquele efeito da gravidade, né, de quando a gente tá em pé drenar demais. Ela fica aqui, ó, eu tô com uma igual agora, fica por dentro da pele, você sente só de passar a mão na cabeça, aqui, não sente muito não. O catéter, ele passa aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas você sente também, mas não dói nada, tá? No meu caso, foram 3 dias de hospital. Eu fui internada numa sexta-feira de manhã, operei à 1 da tarde e tive alta no domingo à tarde pra ir pra casa. Cabelo. Todo mundo tem dúvida. Corta o cabelo? Corta. No meu caso, eu tava super preocupada antes, porque eu achava que eu ia ficar careca já, né? Então minha mãe já tava quase comprando uma peruca de presente, eu já perguntei pro meu médico se eu podia raspar o cabelo antes. O que ele me explicou? Falou, não, Ana, não mexe, a gente vai cortar um pedacinho nos lugares que a gente for fazer os cortes e depois vai dar pra você fazer um telhadinho, fica tranquila. Eu achei que ele tava me enganando, mas realmente, tá? Dá pra fazer um telhadinho depois, ele cortou pouco. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas no meu caso foi de boa. A minha última cirurgia faz 3 meses e não dá pra perceber. Então eu faço um telhadinho aqui e não aparece. Vou colocar a foto agora do jeito que cortou. Pós-operatório, como que é? Dói? Olha, no meu caso doeu um pouco. Na cabeça, nem tanto. Eu não sentia quase nada. Eu tinha muita dor no corte da barriga. O que o médico me explicou? Quando eles vão fazer a cirurgia, eles injetam um pouco de ar na sua barriga para poder descolar aqui, né? De gás carbônico, não sei, um tipo de gás. E isso faz com que doa um pouco. Então o que ele me recomendou quando a cirurgia terminou e eu ainda estava internada no hospital, era para eu andar bastante, que isso ia melhorar. Na minha primeira cirurgia, eu fiquei, acho que afastada sem trabalhar mais ou menos 10 dias. Mas eu não fiquei 10 dias de cama, foram 10 dias levando uma vida um pouco mais tranquila, assim, né? Então, eu saí do hospital, voltei pra casa, né, 2 dias depois. E aí, aos poucos, eu comecei a voltar a fazer as coisas. Tirei os pontos esses 10 dias depois, e aí que o médico me autorizou a poder voltar a trabalhar. Agora eu vou falar das complicações que podem acontecer baseadas
na minha experiência, nas coisas que aconteceram comigo. Infelizmente, eu tive algumas complicações que não foram muito legais. Fui um pouco azarada. Primeira coisa que aconteceu, pode acontecer, é normal, é a obstrução do catéter, ou seja, entupir tanto o catéter da cabeça como o catéter da barriga. No meu caso, os dois entupiram e aí eu tive que fazer a troca da válvula. Depois que eu fiz essa troca, eu comecei a ter sintomas de novo, fiquei até com uma coisa chamada anisocoria, que é o tamanho das pupilas diferentes. E fui no hospital, quando eu fiz um exame de imagem, um dos meus ventrículos tinha colabado, que se chama. O que é colabado? Ele fechou em volta do catéter. Então a válvula parou de drenar e o outro ventrículo aumentou de tamanho. Então a válvula não estava adiantando de nada. Terceira complicação que pode acontecer. Depois do meu quarto procedimento, eu ainda estava internada, comecei a ter febre e uma dor na barriga muito forte. Fiz alguns exames e eu estava com uma infecção abdominal que se chama peritonite. É uma infecção no peritônio, né, que é a membrana que envolve os nossos órgãos abdominais, que é onde fica o catéter. Essa infecção é um pouco séria, eu tive que ficar no hospital tomando antibiótico e aí resolveu. Depois de um tempo já tomando antibiótico, aconteceu um outro problema. Quando o antibiótico terminou, eu voltei até essa dor na barriga, febre e aí também uma dor de cabeça bem esquisita, diferente da dor que a gente tem normalmente com essa doença. Quando eu fui ver, eu fui pro hospital, o médico pediu alguns exames e eu estava com meningite. Tem uma complicação que eu tive que não é comum, mas a válvula que eu coloquei, ela deu defeito. Ela ficava mudando a regulagem sozinha. Então eu tinha períodos de pressão muito alta e pressão muito baixa. Mesmo sem o controle, sem eu passar por nenhum campo magnético, ela estava mudando toda hora de regulagem. E aí eu tive que fazer a troca e coloquei essa que eu tô hoje, há 3 meses. E aí agora, eu acho que vocês devem estar perguntando: nossa, Ana, mas dá tanto problema, por que você continua insistindo em colocar a válvula? Eu acho que isso aconteceu comigo. Conheci algumas pessoas que têm válvula há anos e estão ótimas, estão vivendo vidas completamente normais. As minhas intercorrências foram diferentes em si. Então, eu tenho a convicção, da mesma forma com que a equipe médica que cuida de mim, que uma hora isso tem que funcionar. Então, isso são exceções, essas coisas que aconteceram são exceções, não acontecem com todo mundo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, já tá gigante, igual os outros, eu sempre falo que eu vou fazer menores e não funciona. Tem muito mais coisa pra falar, então eu peço que se alguém tiver alguma dúvida, faz um comentário aqui embaixo, põe uma pergunta e eu prometo que eu respondo, tá bom?